E pessoal, hoje eu resolvi a questão 68 do Grotov. É uma questão aí bem interessante de dinâmica que vai envolver o conceito de centro de rotação instantânea de maneira tangencial assim. Então ele diz o seguinte: duas rodas acopladas, isto é, rodas leves de raio R fixadas a um eixo fino e pesado, rolam sem escorregar com uma velocidade v perpendicular a um plano horizontal, áspero, que possui um limite depois do qual o plano passa a ter uma inclinação alfa. Tá, então eu vou ter duas rodas acopladas aqui por esse eixo, tá? Elas vão estar andando aqui, né, nesse plano, e depois vai ter aqui uma rampinha aqui que é inclinada alfa, com relação à horizontal. A primeira coisa interessante que eu posso ter aqui desse enunciado é que ele fala que são rodas leves, de raio Rzinho, legal, fixadas a um eixo fino e pesado, tá? Então, se são rodas leves e o que é pesado aqui é o eixo, eu posso dizer que toda a massa desse sistema se concentra no centro aqui do meu círculozinho, né, da minha rodinha. E com isso eu consigo chegar que por esse fato aqui, né, por esse fato aqui, eu consigo chegar que meu momento de inércia ele vai ser igual a zero, legal? E aí com isso eu posso desconsiderar tanto o momento angular quanto a energia ali de rotação, né? Cinética de rotação ali. Outra coisa que ele diz interessante é que as rodinhas elas rodam sem escorregar. Então eu posso interpretar esse movimento aqui sob a ótica daquela ideia do centro de rotação instantânea que vocês devem conhecer, né? Se ele está rolando sem escorregar, é como se ele estivesse só rodando sobre um ponto específico, né? Todos os pontos aqui do círculo rolam sobre um ponto específico que é sempre a cada instante diferente, né? Nesse caso vai ser o ponto aqui que toca no chão, né? Então, ele pede o seguinte, né? Determine o valor da velocidade v com qual as rodas acopladas rolam do plano horizontal para o plano inclinado sem se separar da superfície, né? Então ele quer que essa velocidade v não seja tão alta que esse cara saia para cá e nem dê tempo dele cair aqui, né? Que ele não rode sobre esse ponto aqui, né? Então, e vai ser essa a ideia-chave aqui para resolver essa questão. Eu preciso que quando ele esteja bem aqui, ele rode sobre esse ponto, né? Que esse ponto seja o centro de rotação instantânea. Então, eu preciso que isso aconteça. E aí, o que eu posso fazer aqui? Primeira coisa vai ser conservar a energia, né? Então, eu vou ter meu eixo aqui de energia para cima, que é essa aqui para cima, e o zero vai estar bem aqui na altura do plano que ele está ali no começo, né? A energia vai conservar e eu vou ter que metade mv quadrado mais mgr, né, que é essa energia aqui dessa posição, vai ser igual a metade mv1 quadrado mais mgr cosseno de θ. Θ seria o ângulo depois de ter girado aqui um certo tanto. Então ele rodou aqui, ele está rodando aqui no caso sobre esse ponto, né? Esse ponto está sendo o centro de rotação instantânea dele. E ele já rodou um certo ângulo θ qualquer aí, né? Que a gente vai ver os limites que esse ângulo tem. No caso, esse ângulo no começo é zero, né? Que é o ângulo entre a radial e a vertical, né? Então a radial e a vertical aqui no começo estão alinhadas. E aí conforme ele vai rolando para se ajeitar, para ter a sua velocidade de paralela à direção desse plano aqui, ele vai tendo esse ângulo θ entre a radial e a vertical, tá? A radial que liga aqui no CRI. Com essa equação aqui, eu posso chegar nessa daqui, que vai ser minha equação 1. E agora outra coisa que eu posso pensar é na parte das forças, né? Já fiz aqui a equação da energia. Agora eu posso pensar na dinâmica aqui das forças. Eu sei que vai ter uma normal aqui, mas essa normal ela vai ser igual a zero, no caso limite, tá? Então a gente pode desconsiderar ela e pensar só na força-peso. A força-peso, como eu disse, vai estar tendo esse ângulo θ. Legal, nós estamos pegando quando ele já girou um certo ângulozinho θ, porque a gente nem tem muito o que dizer, o peso vai ser igual ao normal, né? Quando você voltar para cá. Nesse caso aqui, né? O peso é igual ao normal. Só aqui que eu tenho uma certa aceleração, né? Vai ser uma aceleração centrípeta. Então, esse ponto aqui do centro, que é o ponto que tem massa, ele vai estar sobre a ação dele só, vai estar agindo sobre ele só a força-peso, né? E essa força-peso, ela vai estar acelerando ele, e aí eu posso decompor essa força-peso nessa direção aqui. Deixa eu até pegar uma outra caneta. Essa direção aqui,
e nessa direção aqui. Como eu sei que esse ponto ele gira em cima desse, então essa direção aqui vai ser a direção da força-peso, que vai ser a força resultante centrípeta, né? Então posso igualar a força-peso, essa parcela da força-peso, à expressão da força resultante centrípeta. E vou ter que mg cosseno θ é igual a mv1 quadrado sobre r, né? E aí com isso eu posso juntar essas duas equações. Eu vou chegar nessas duas aqui. Eu posso cancelar aqui, m com m. Eu posso jogar aqui para o lado, fica gr cosseno θ é igual a v quadrado mais 2gr 1 menos cosseno θ, tá? Então aqui eu posso passar esse cara aqui para o lado, lembrando que eu quero descobrir o v. Eu vou ter que v quadrado vai ser igual a gr, eu posso deixar tudo em evidência, cosseno θ menos 2 mais 2 cosseno θ, tá legal? E eu vou ter que v quadrado vai ser igual a gr 3 cosseno θ, né? Só somar aqui, 3 cosseno θ menos 2, né? E eu preciso, esse aqui vai ser então o valor da minha velocidade. Só que esse θ aqui eu não sei qual ele é. A primeira coisa que eu posso ver primeiro é que esse 3 cosseno θ aqui, ele tem que ser, esse 3 cosseno θ menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. Legal? Então eu preciso que essa função aqui seja maior ou igual a 0. E para essa função precisa ser maior ou igual a 0. E o menor valor possível dessa função vai ser quando esse cosseno assumir o menor valor possível, que vai ser quando esse ângulo assumir o maior valor possível, né? Então eu preciso que esse cara assuma o menor para o cosseno dele assumir o... eu preciso que esse θ assuma o maior valor possível para o cosseno ter o menor valor possível, né? E como eu disse no começo, esse θ aqui ele vai ser igual a 0, né? Então o cosseno dele vai ser o valor máximo, que é 1. Só que se você olhar aqui, ó, eu vou ter o ângulo θ aqui, né? Deixa eu só ajeitar as equações aqui. Eu vou ter o ângulo θ, e o ângulo θ no começo é 0, e quando esse cara já está alinhado aqui, com esse plano aqui, você pode ver que o raio aqui, deixa eu até pegar aqui, ó, o raio, ele vai fazer 90 graus, deixa eu diminuir um pouquinho, o raio vai fazer 90 graus aqui, com esse plano aqui. Aqui vai estar meu ângulo θ, aqui eu vou ter a vertical, né, que o ângulo θ está entre esse cara e a vertical. Aqui eu posso colocar de novo essa direção aqui, e eu sei que entre essa direção aqui e a horizontal eu vou ter alfa, e eu sei que esse ângulo aqui vai ser beta. E você pode bem ver que alfa mais beta tem que ser igual a 90, que é o ângulo entre a vertical e a horizontal, e θ mais beta tem que ser igual a 90, que é o ângulo entre a radial e a tangencial. Então logo θ tem que ser igual a alfa, tá? Então se no começo θ era igual a 0 e aqui no final está igual a alfa, então o θ está variando aqui entre 0 e alfa, tá? Então o cosseno de θ, no caso, vai ser sempre menor ou igual ao cosseno de alfa, né? E no caso limite, o cosseno de θ ele é igual ao de alfa. Por isso que nessa expressão aqui, eu vou substituir que v quadrado vai ter que ser igual a gr 3 cosseno alfa menos 2, tá? Então eu preciso, na verdade, disso aqui. Preciso que v respeite essa equação. E que o meu cosseno de alfa seja tal que respeite essa outra equação aqui, né? Para esse cara ter uma raiz, porque g e r são positivos. Se esse cara for negativo, eu vou ter aqui um número imaginário, né? Complexo. Então eu preciso que essas duas equações aqui sejam mantidas para eu ter meu caso ali da questão, né, para poder responder ela. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma sugestão de vídeo, pode mandar aí nos comentários. Mas é isso, valeu!